Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Eduardo Diniz. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você, nosso querido aluno, nossa querida aluna do curso preparatório de obreiro da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal. Aqui eu, pastor Eduardo Diniz, responsável pela matéria de evangelismo, o qual vamos juntos nestas 4 aulas, tentarmos aprender um pouco mais sobre evangelismo na Igreja Cruzada Universal. Então, eu já desafio a você, nessas 4 aulas, prestar muita atenção nessas videoaulas, onde o Espírito Santo de Deus venha dar todo o discernimento e venha esclarecer sobre a sua vida, a questão de evangelismo. E já fica a pergunta que você também vai acompanhar logo mais, que vamos estar ligadinhos também em uma gravação nesta primeira aula que realizamos para você. Evangelismo é uma opção ou um dever meu e teu? Ok? Eu tenho certeza que no término dessas 4 aulas vamos aprender juntos, e vamos nos dar a própria resposta para nós mesmos, amém? Então vamos juntos aprender um pouquinho sobre evangelismo, nesta aula, o qual nós vamos ter aqui neste momento. Eu dividi essas 4 aulas assim. Na primeira aula vamos dar uma introdução sobre o que é evangelismo, Vamos dar uma introdução falando um pouquinho, sobre evangelismo e mostrando para você, aluno, mostrando para você, aluna, como foi fundada, a Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal pelo saudoso missionário Miguel Assunção dos Santos. Nós vamos ver um pouquinho desta história da Igreja Cruzada Universal, relatada juntamente com meu amigo presbítero Estevão, que colhemos informações do seu sobrinho, Miguel, dos Santos, mais conhecido como pastor Miguel Sobrinho. E juntos vamos dar uma introdução aí do início da Igreja Cruzada Universal na cidade de Bagé, e vamos aprender que esta igreja, sim, ela iniciou as suas atividades através de um grande trabalho, de evangelismo na Igreja Cruzada Universal. Então, essa primeira aula, nós vamos juntos aprender um pouquinho sobre evangelismo, vamos aprender um pouquinho da história da Igreja Cruzada Universal e vamos dar essa parte, introdutória para você. Na segunda aula, Na segunda aula sobre evangelismo, nós vamos ver métodos de evangelismo, vamos ver onde podemos evangelizar, vamos conversar um pouquinho, mais profundo, de características de um evangelismo, vamos conversar também um pouquinho onde podemos ir evangelizar, vamos respeitar o teu limite, vamos respeitar o teu jeito, mas vamos te confrontar que você deve realizar sim evangelismo. Onde quer que você passe, onde quer que você esteja, você precisa entender que aonde você está, você pode realizar sim evangelismo, anunciar as boas novas. Então, na segunda aula nós vamos falar tudo isso, onde posso fazer, como posso fazer, como vamos realizar, vamos aprender tudo isso na segunda aula. A nossa terceira aula, nós vamos nos despertar um pouco mais para darmos início a uma organização de evangelismo. Nesta terceira aula, nós vamos aprender sobre como se organizar, como realizar evangelismo. Aprender que evangelismo não é algo descontrolado ou algo bagunçado, porque Deus não opera na bagunça. Deus, ele é organizado. Então, juntos nós vamos confrontar. Você
que automaticamente você vai confrontar com toda a sabedoria do mundo o teu pastor, onde você aí, né, congrega na Cruzada Universal, né, nas cidades espalhadas no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina. Vamos organizar aí, né, vamos dar início a essa organização, né, sobre evangelismo. E na nossa quarta aula, nós vamos estar aprendendo e vamos colocar em prática o evangelismo. Pastor, estamos em um período de pandemia. Pastor, estamos nesse período onde de prevenções, onde precisamos tomar sobre o Covid-19. Tudo bem. Mas na quarta aula nós vamos aprender métodos que em meio ao caos o evangelismo deve e tem como ser realizado. Quero lembrar você que na quarta aula nós vamos realizar a prática. É isto mesmo. Na quarta aula será realizada a parte prática, né, do nosso, né, curso de evangelismo, tá bom? E quero lembrar também você que em todas as aulas vai haver um questionamento, tá bom? Vai haver uma avaliação de 5 perguntas, onde será encaminhado para o meu WhatsApp, né, particular, onde estarei corrigindo e estarei devolvendo, né, com a nota de avaliação dada por mim neste trabalho, tá bom? Então, todos os vídeos, eles terão que ser vistos do início ao fim, né, para que você venha compreender, para que você venha responder, né, esta parte e estas perguntas que cada aula será dada para você, juntos, né, nós aprendermos e conhecermos um pouco mais. Não vamos conseguir falar tudo de evangelismo, mas vamos tentar fazer tudo para que você compreenda o que é, né, realmente evangelismo. Estou anunciando algo que eu vivo, estou pregando algo que vivo e confronto você a fazer evangelismo aonde quer que você passe. Amém? Agradeço a Deus pelo nosso missionário geral, pastor Josemar Daneres, o qual nos incentiva, né, a realizar esse curso preparatório de obreiros, onde você que está vendo esta live também vai estar preparado para onde quer que você vai, quem sabe, realizar a obra, você possa exercer essa matéria de evangelismo. Tá bom? Então, vamos juntos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa primeira aula. E qualquer dúvida, né, como nós não temos a apostila nesta matéria, qualquer dúvida estarei à disposição, né, no meu WhatsApp ou lá no nosso grupo de alunos para estar respondendo para você. Beleza? Então, vem comigo, já vou desafiando você. E neste primeiro momento vamos falar, né, dessa palavra evangelismo. Venha comigo aqui no quadro, espero que você consiga compreender daí. Evangelismo ou evangelização, tá bom? Ela vem da palavra grega evangelizomai, né, cuja definição é levar as boas novas, tá bom? Então, evangelismo ou evangelização, ela me define, ela me dá uma definição, ela vem de uma palavra grega, evangelizomai, tá? Cuja definição é levar as boas novas. E nós vamos aprender junto, e eu quero falar aqui, quando o profeta Isaías, ele menciona lá mesmo, né, em um dos seus capítulos 52 e versículo 7, ele diz: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz. Então, lá no livro de Isaías, vai anotando aí, lá no livro de Isaías, no capítulo 52 e no versículo 7, você vai aprender, né, esta frase, onde é uma frase que eu acho lindo, quando o profeta ele pega e me diz: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz. Oh, glória a Deus! Então, né, quando a gente fala um pouquinho aqui sobre, né, o que é evangelismo, eu vou me abaixando aqui porque eu tenho o meu notebook aqui, nós vamos junto aqui
aprender. Então, o fator aqui, querido, né? Evangelismo não é ser um vendedor, igual eu escrevi aqui. Não é insistir, né, com as pessoas, pressionando-as, forçando-as, né, esmagando-as ou até mesmo subjugando. O evangelismo é levar uma mensagem, é relatar, aleluia, as boas novas. Então entendemos, né, que estamos levando as boas novas, aleluia, em o nome do Senhor Jesus. Aí eu escrevi mais um pouquinho aqui para dar essa parte, né, introdutória, aonde, né, a parte de aqui, evangelismo é contar as boas notícias sobre Jesus. Oh, glória a Deus! A outras pessoas. Todo crente é chamado, olha bem, todo crente é chamado para evangelizar. Outro nome para evangelismo que nós aprendemos é sim a parte de evangelização. A palavra evangelismo, ela vem de uma palavra grega, né, que eu já passei aqui, euangelizomai, tá bom? Que significa boa notícia. O evangelho é a boa notícia sobre a salvação através da morte. Preste atenção nisso. Quero deixar aí para você, né, bem claro, né, da boa notícia, que o evangelho, aleluia, é a boa notícia sobre a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangelizar, aleluia, é contar essa notícia para que quem não a conhece e explicar para quem não entende. Então, realizar evangelismo ou evangelização, estamos levando a notícia, né, a boa notícia do evangelho da salvação através da morte e ressurreição de Cristo, mas também é anunciar e ensiná-la para quem não compreende. Amém? Então vamos lá, antes de partir para o céu, Jesus deu a ordem a seus discípulos para proclamar o evangelho ao mundo todo. Lá no livro de Mateus, tá bom? Livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 ao 20, se eu não me engano. Livro de Mateus, capítulo de número 28, do versículo 19 ao 20, né? Ao 20. Vamos ver o que nos ensina a palavra de Deus. Pegue a tua Bíblia aí, amém? E vamos aprender junto. Evangelho do apóstolo Mateus, amém? Vamos lá. Primeiro evangelho, amém? Do Novo Testamento. No capítulo de número 28 e versículo de número 19 ao 20, diz assim, amém? Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que tremendo agora. Olha só o que o Senhor diz. Olha bem o que a palavra do Senhor, ela me ensina aqui. Já no versículo de 20, dizendo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o Senhor está dizendo, olha, ide, pregai, anunciai, aleluia, mas também, né, ensinando-as a guardar, aleluia. Isto é tremendo. Por isso que eu estou provando, e na segunda aula nós vamos aprender essa organização sobre evangelismo, que não é de qualquer maneira sair na rua gritando, não. Temos que ter uma ética, que eu posso dizer, de evangelismo para, né, ganharmos e atrairmos as pessoas, né, a receber o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá então, vamos ver o que me diz mais aqui a palavra do Senhor Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá comigo, em nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos lá, então após
né? Fazer evangelismo é falar de Jesus. Falar sobre Jesus é a salvação. As pessoas precisam, olha bem, as pessoas precisam ouvir essa mensagem, por isso é preciso falar. Lá no livro de Romanos, quando Paulo escreve, no capítulo 10, vão lá, livro de Romanos, aqui, deixa eu apagar aqui, livro de Romanos, vamos lá comigo, todos vocês, livro de Romanos, vamos lá, já vai pegando a tua Bíblia, vai pegando aí tua caderneta aí, e vamos juntos aí, livro de Romanos, tá bom? Livro de Romanos, Romanos no capítulo 10, tá? E no verso 14, vamos ver o que nos ensina a palavra de Deus, amém? Porque as pessoas precisam ouvir essa mensagem, por isso é preciso falar. Vamos ver lá o livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 14, vamos lá, vamos ver o que nos diz aqui. Romanos 10, 14, vai nos ensinar sim a palavra de Deus, dizendo para mim e para você, 14, como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Yes! Estão entendendo? Como que as pessoas... Olha que tremendo isso aqui. Olha aqui. Como que as pessoas vão invocar aquele que não creram? Né? E como crerão? Como que as pessoas vão crer naquele que não ouviram? E como crerão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Estão entendendo isso? Como que nós queremos que as pessoas creiam no Senhor se não anunciamos? Como queremos que as pessoas processem uma fé em Jesus Cristo se não anunciamos? Como queremos que as pessoas sejam transformadas se não levamos o transformador? Olha que tremendo isso, olha que tremenda essa passagem. Por isso é importante eu e você acordarmos, despertarmos, né? Para realizarmos evangelismo, levarmos, né, as boas novas, as notícias sobre Jesus, sobre o seu evangelho, tá bom? Para fazer evangelismo, basta falar de forma simples e clara sobre Jesus. Não vou ensinar métodos profundos, né, com uma eloquência, não. Anunciar as boas novas é falar simples e claro sobre quem? Sobre Jesus. Mostrando por que ele é importante em sua vida. E como também pode fazer a diferença na vida dos outros. Existem muitas maneiras de atrair a atenção das pessoas. Mas no fim, o que conta é a mensagem sobre Jesus. Eu acho tremendo porque, e nós vamos aprender, eu não posso, porque senão eu falo muito. Entenda algo aqui. Quando você fala de Jesus, aleluia, isso é tremendo. Pode existir várias maneiras de atrair a atenção de pessoas, mas quando você fala de Jesus, gente, é diferente. Quando eu e você despertamos em anunciar, em realizar aqui dentro o ID de Jesus, anunciar as boas novas, meu Deus do céu, é algo tremendo. Isso não significa que o crente deve só falar sobre Jesus o tempo todo. O crente deve falar quando surge a oportunidade certa. Aonde você está, vai surgir um momento certo de você realizar evangelismo. Vai surgir um momento, o tempo oportuno, a hora certa e o momento certo para que você venha o quê? Anunciar. Agora chegou a minha hora, a pessoa deu espaço. Agora eu vou falar das boas novas, agora eu vou anunciar Jesus Cristo. E esta palavra, ela vai entrar com uma espada, aleluia, de 2 gumes. Eita, glória!
A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então precisamos anunciar, precisamos falar. E lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e versículo 32, vamos ler lá um pouquinho Ezequiel, voltamos um pouquinho aqui. Ezequiel, capítulo de número 18, amém? Ezequiel, capítulo 18 e versículo de número 32, vamos ver o que nos diz aqui. Fala assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, o Senhor quer que todos sejam alcançados. Então, evangelismo, evangelizar, é anunciar as boas novas sobre o Senhor Jesus. Se você analisar comigo agora, vamos girar aqui um pouquinho a câmera e vamos ver um ato profético que você vai ver o vídeo agora sobre um pouquinho do início da Igreja Cruzada Universal. Você vai entender o que eu estou falando agora. Vem comigo aqui, gira aqui comigo. Olha o que está escrito no logo da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal. Temos o logo e em volta do logo diz assim: envolvendo o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então a Igreja Pentecostal Cruzada Universal, ela é uma igreja totalmente evangelística. Ela é uma igreja onde ela tem prazer de realizar evangelismo, porque você vai ver relatos agora, já, amém, com o vídeo sobre um pouquinho da história da Igreja Cruzada Universal. Então aprende comigo, né? Então vamos aprender juntos sobre a Igreja Cruzada Universal. O meu desafio para você é, aluno e aluna, você sabe como foi fundada a igreja? Você sabe como foi o início da Igreja Cruzada Universal? Você já parou e já prestou atenção em um logo da Igreja Cruzada Universal? O qual ela tem uma frase profética, aonde ela desafia eu e você a envolver o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, evangelismo é anunciar as boas novas sobre Jesus, né? Como que vamos querer que as pessoas creiam se não anunciamos? Como queremos que as pessoas ouvem se não falamos? Como queremos que as pessoas se convertam se não anunciamos o Senhor Jesus, as boas novas? Então não é forçando, não é subjugando que vamos conquistá-la, não. Mas sim é dando a oportunidade, no momento certo que tivermos, de falarmos de Jesus e anunciarmos as boas novas. Amém? Então, nesta primeira aula, fique ligadinho, então, que evangelismo ou evangelização, ela vem de uma palavra grega. Amém? Preste muito atenção. Palavra grega aí que eu vou deixar já na primeira pergunta das 5 que farei, tá bom? Então, que define, né, anunciar as boas novas. Aqui fica eu, pastor Eduardo Diniz, nessa primeira aula de evangelismo. Acompanhe aí tudo, né, o nosso vídeo falando um pouquinho sobre a Igreja Cruzada Universal. Fica comigo nessa primeira aula e fica a pergunta: evangelizar, evangelização, evangelismo, seja a definição que você aí coloque em seu coração. A pergunta é: evangelizar é uma opção ou é um dever meu e teu como cristão? Fique na paz, Senhor Jesus, e vamos juntos acompanhar o vídeo, um pouquinho da história sobre a Igreja Cruzada Universal. Aqui estou eu, pastor Eduardo Diniz, o qual estou incumbido de ministrar para você a matéria evangelismo na Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal. Serão 4 aulas nesta plataforma, o qual você aprenderá quase tudo sobre evangelismo. Juntos vamos aprender, juntos vamos nos dedicar, juntos vamos tirar dúvidas e vamos realizar evangelismo para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixo uma pergunta para você.
já nesta primeira aula e no início dessa primeira aula. Evangelizar é uma opção ou um dever? No término dessas 4 aulas, você mesmo se dará a resposta. Então eu, pastor Eduardo Diniz, nesta primeira aula, do nosso curso, no nosso seminário preparatório de obreiros da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal, Deus me deu a honra, de estar comigo aqui o nosso querido presbítero Estevão, o qual vai me auxiliar nesta primeira aula sobre evangelismo. Então, aqui fica a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor Eduardo. A paz do Senhor Jesus a todos os alunos que estão fazendo parte do curso de formação de obreiros deste ministério do ano de 2020. E quero estar aqui agradecendo o convite do pastor Eduardo, agradeço a Deus pela oportunidade, também agradeço de uma forma toda especial ao pastor Eduardo por estar me convidando para estar compartilhando um pouquinho da história deste ministério, onde Deus tem nos colocado para estarmos fazendo a sua obra. Então vamos lá então. Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal, fundada pelo saudoso missionário Miguel Assunção Santos, no dia 23 de julho do ano de 1964, completando este ano de 2020 56 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Estive conversando com um dos remanescentes da sua época de início, familiar, pastor Miguel, mais conhecido como nosso querido pastor Miguel Sobrinho. E junto com o presbítero Estevão ouvimos histórias deste início, deste ministério, que foi ali, presbítero Estevão, realizado no início, quando logo o saudoso missionário Miguel chega à cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Ele começa a realizar cultos evangelísticos nas praças. Exatamente. E a história do ministério da Cruzada Universal, quando Deus então dá uma visão para o missionário Miguel Assunção dos Santos, ele sai do seu estado, sai da sua cidade, o pastor Eduardo, e vai até a cidade de Bagé, cidade dirigida por Deus através de uma visão, como eu já falei, e ali então ele começa a fazer a obra de Deus, ele começa a realizar o chamado de Deus na sua vida, como já foi dito pelo pastor Eduardo, e a gente tem, através de relatos de pastores, de obreiros, de homens que conviveram e conhecem a história do ministério da Cruzada Universal, nós já podemos ter em mente. Para você, aluno que está acompanhando essa aula aí de evangelismo, nós queremos enfatizar a importância do evangelismo nos dias de hoje e queremos que você entenda e compreenda, pastor Eduardo, que esse ministério, ele foi fundado, ele começou com um trabalho evangelístico, que sem ao qual não teria tido o êxito que teve e está tendo até o presente momento, se ele realmente, o missionário Miguel, não tivesse focalizado, se centralizado em evangelismo. Inclusive nos conta a história, o pastor Miguel Sobrinho, que ele se torna o pioneiro da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, a começar e dar início aos trabalhos evangelísticos nas praças. Amém. Exatamente. O qual nos conta que quando chega na cidade de Bagé, ele começa e se reúne com 8 pessoas em uma praça e começa ali a cultuar a Deus. E sinais de prodígios começam a acontecer através da vida do missionário Miguel. Pessoas começam na praça a serem curadas, a serem transformadas e libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. E para você entender que teve um impacto tão forte, essa atitude do missionário,
né? Em primeiro lugar, eu sempre digo, né, pastor Eduardo, de obedecer à voz de Deus, porque a gente contando e a gente imaginando é uma coisa, agora você vivenciar e realmente viver o que ele viveu, sair do seu estado, sair da sua cidade, né, deixar a família, deixar os seus amigos, deixar o seu convívio social para ir para uma terra distante, uma cidade desconhecida. Então já começa por aí, né? E seguido desse trabalho evangelístico no qual o pastor Eduardo já tem nos relatado aqui, que nós ouvimos da própria boca do pastor Miguel dos Santos, mais conhecido como Miguel Sobrinho, e também eu, né, já ouvi relatos de vários pastores, obreiros, homens que tiveram convívio com ele, onde um evangelismo muito forte, muito intenso estava impregnado no seu coração e na sua alma. E nós acompanhamos esse fato pela atitude dele, pela coragem, né? Imagino eu, sem microfone, sem equipamento algum, né? Sem conhecer ninguém, sem saber o resultado que ele teria, sem saber o que aconteceria. Mas ele foi para as praças e começou a pregar a palavra de Deus, um trabalho evangelístico extraordinário, onde 8 pessoas no princípio se reúnem e ali através daquele ato de fé, evangelizando, pregando a palavra de Deus, como o pastor já falou, milagres começam a acontecer. Um dos milagres marcantes foi na vida também do saudoso pastor Virgílio, que teve uma cura extraordinária no seu corpo físico, o irmão pastor Virgílio, que foi por muito tempo secretário-geral, e através dali então começa a se desencadear uma série de milagres, de curas, de sinais, de prodígios e de maravilhas, né? Nós acompanhamos esse lado positivo, onde nós vemos os resultados, né? Deus abençoando, Deus curando, Deus libertando, mas ele também enfrentou momentos difíceis, relatados por pessoas, no qual muitas vezes me contavam, né? E a gente conversando, porque eu sempre tive essa curiosidade também, né? Como é que começou o ministério, da onde surgiu, como missionário fazia, e relatos que me contavam, e me contaram de oposições, né? Pessoas que muitas vezes se levantavam contra ele na própria praça, né? E querendo impedi-lo de realizar a parte evangelística. Exatamente, tentando impedir. A gente sabe que é o próprio inferno, né? O próprio inimigo, certamente, que estava conduzindo aquelas pessoas. Mas nós acompanhamos que ele tinha uma base muito forte. Ele tinha uma convicção muito forte nessa parte de evangelismo, e ele sabia a importância, ele sabia que se ele quisesse ter um ministério bem sucedido e quisesse que as coisas acontecessem, era evangelismo, né? Sair para a rua, abrir a sua boca e pregar a palavra de Deus, independente se estavam gostando, se não estavam gostando, se iam aceitar ou se não iam aceitar, ele estava em obediência à palavra de Deus, estava na direção daquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Também o pastor Miguel Sobrinho, ele pega e nos relata, né, uma situação onde o trabalho começa a ser desenvolvido, os sinais e prodígios começam a acontecer, a ponto que agora se abre uma porta e uma oportunidade dele evangelizar, não só na praça, mas através agora também da rádio. Exatamente. Aonde começa a acontecer um trabalho evangelístico através da rádio, a ponto que é tão notório, né, o agir de Deus na vida do missionário, que agora também, né, esta rádio começa a abrir um espaço no saguão para ali sim ser realizado, segundo o pastor Miguel Sobrinho, os cultos para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa história é bastante interessante, pastor, porque, né, o próprio pastor Miguel nos relatou que o dono da rádio, né, ele ouviu a ministração, ele ouviu a pregação, ficou maravilhado, ficou encantado, né, pela unção que tinha na vida daquele homem, pela forma que Deus agia na vida dele, pela forma que o Espírito Santo de Deus falava através da vida dele. Então cede um espaço na rádio para ele estar ministrando, para ele estar pregando. E é bastante interessante que essa programação na rádio, né, na radiodifusora ali da cidade de Bagé, permaneceu por mais de 50 anos no ar. Permaneceu por mais de 50 anos no ar. Tudo isso
porque através do evangelismo, o dono da rádio, ele ouve a palavra de Deus, ele vê o servo de Deus pregando, fica encantado, maravilhado com a forma que Deus usava ele e oferece então espaço para ele estar evangelizando através da rádio. Então, este ministério, chamado Igreja Evangélica Pentecostal Cruzado Universal, ela foi sim iniciada através de um grande evangelismo e através de sinais e prodígios que o Senhor Jesus realizara através da vida do missionário Miguel Assunção dos Santos. Então nós começamos a analisar e a ver que este trabalho de evangelismo, ele se torna a parte fundamental de todo o ministério. Ele se torna a parte fundamental para você que está sendo aluno hoje, o qual eu te digo e te faço essa pergunta de novo: evangelizar é uma opção ou um dever minha e tua? Como aluno, você vai tirando as tuas conclusões sobre, evangelismo. Então, falando agora e trazendo um pouquinho, a Cruzada Universal, ela está hoje sobre também, missionário geral, o pastor Josemar Daneres. Aqui está ele, representando a sua família, o seu filho, está aqui, presbítero Estevão Daneres, e ele vai me contar um pouquinho também do que ele viveu juntamente com seu pai e juntamente com seu avô, o pastor Lucas Daneres. Lucas Daneres. Vamos ver um pouquinho como eles foram alcançados, como essa família foi alcançada, para estar hoje presente, na Igreja Evangélica Pentecostal Cruzado Universal. Como foi, presbítero Estevão? Glória a Deus. Então, como o pastor Eduardo, já falou, eu venho de uma linhagem aí de pastores do Ministério da Cruzada Universal, começando pela vida do meu saudoso avô, pastor Lucas Daneres, que foi alcançado através de evangelismo também, no qual ele me contou certa oportunidade que, primeiramente, o seu irmão teve um contato, através da rádio e também dos comentários, porque os comentários aconteciam com muita intensidade ali na cidade de Bagé e nas cidades ao redor ali, tudo por conta dos milagres, dos sinais, dos prodígios que Deus realizava através da vida do missionário Miguel Assunção dos Santos. E então o irmão do pastor Lucas Daneres comenta alguma coisa com ele, e agora ele então fica despertado pela curiosidade. O pastor Lucas Daneres, que até então não tinha tido um contato com o evangelho, fica então despertado pela curiosidade e vai até uma das reuniões dirigidas pelo missionário Miguel Assunção dos Santos, e a partir dali ele começa a ouvir a palavra de Deus através desse trabalho evangelístico, ele começa a alimentar a sua fé, ele começa a entender o real sentido da palavra de Deus, o plano que Deus tinha na sua vida, e aí ele começa a desenvolver também o seu ministério, começa a sua caminhada cristã. Deus começa a levantar ele, e ele então torna-se um dos homens, um dos obreiros importantes ali que estavam ao lado do missionário Miguel Assunção dos Santos. Consequentemente, o missionário Josemar Daneres, que hoje, na atualidade, está como missionário geral desse ministério, na sua idade, ainda na sua infância, ele começa a acompanhar o pastor Lucas nas reuniões, Então, o missionário Josemar Daneres, desde a sua infância, ele fez parte do Ministério da Cruzada Universal. Então tem toda uma história, tem toda uma vida, Muitas pessoas não sabem como o missionário Josemar Daneres veio parar aqui no Ministério da Cruzada, como que aconteceu. Então, para você, aluno que está acompanhando essa aula aí, talvez você tenha curiosidade como é que ele veio chegar a este cargo, de missionário geral. Desde a sua infância, ele vem no Ministério da Cruzada. O missionário Miguel Assunção dos Santos, dirigido por Deus, começa então a perceber que Deus tinha algo a realizar na vida dele. Ele começa a perceber que ele tinha um chamado da parte de Deus. E o missionário Josemar Daneres, então, começa trabalhando na área administrativa da igreja, auxiliando o missionário Miguel Assunção dos Santos ali nas atividades administrativas, dando voltas,
a respeito da administração da igreja, cuidando, né, das fichas dos membros, auxiliando em alguma atividade secular que fosse necessário para o crescimento do ministério. E, consequentemente, o tempo vai passando, Deus vai chamando ele, Deus vai levantando e ele vai então começar a desenvolver a sua vida ministerial, auxiliando o missionário, né, nas atividades agora dos cultos, na liturgia, dirigindo os cultos, dirigindo a juventude da igreja, auxiliando o missionário também nas reuniões, nas campanhas. E Deus começa a trabalhar, Deus começa a levantar, e em seguida ele é separado para pastor e começa a então se destacar de uma forma muito forte, muito intensa. Sempre foi muito dedicado, dedicou a sua vida para o Evangelho. E nos conta a história, e o próprio missionário Josemar Daneres nos conta que chega então uma hora que o secretário-geral até então, né, o saudoso pastor Virgílio, é chamado para estar com Deus, e ele então assume o posto de secretário-geral. E, consequentemente, o tempo vai passando, Deus leva o missionário-geral, o missionário Miguel Assunção dos Santos, aos 100 anos, né, de idade, para estar com ele, e é então decidido pela convenção, decidido pela maioria da convenção, o missionário Josemar Daneres é empossado como missionário então atual, dando prosseguimento a um trabalho que desde o princípio foi dirigido e conduzido pelo saudoso missionário Miguel Assunção dos Santos. Então a gente acompanha que tem toda uma história por trás, tem toda uma vida dedicada, e o evangelismo sempre esteve presente em todos os momentos. Até porque não existe crescimento numa obra, não existe progresso, não existe sucesso se não houver evangelismo em um ministério, porque é uma das bases, é uma das colunas básicas, né, pastor Eduardo, do ministério sério, do ministério que realmente tem interesse em ganhar almas para o reino de Deus. Porque se não for através do evangelismo, como é que nós iremos alcançar as vidas, alcançar as almas? E o próprio missionário Josemar, ele é um homem nato, né, do evangelismo, realizando muitas campanhas, sempre procurando fazer algo nesta área, né? Eu acompanhei o ministério dele por toda a minha vida. Muitas vezes eu lembro da minha infância que ele fazia viagens e me levava com ele por várias cidades, por vários lugares, campanhas, programações da igreja, e ele sempre teve na sua mente, sempre teve no seu coração esse desejo de evangelismo, ganhar almas, pregar a palavra de Deus, abrir a boca e relatar aquilo que Deus estava colocando no seu coração, visando sempre almas para o reino de Deus. Então, bênção pura de Deus. Então você, aluno, você já vai dando início sim a uma oração fervorosa, pedindo para que o Espírito de Deus, pedindo para que o Senhor venha gerar dentro de você esse fruto do evangelismo, gerar dentro de você esse fruto qual, aleluia, você tem prazer de evangelizar, de anunciar as boas novas, de anunciar a Cristo a todas as pessoas que você passa e vivem ao teu redor. Nos dias de hoje, na nossa realidade, também nós temos as cruzadas de fé e milagres realizada pelo nosso missionário, né, Josemar Daneres. Inclusive aqui em Lages, Santa Catarina, já realizamos, né, 2 cruzadas, e o nome do Senhor Jesus foi, aleluia, exaltado e glorificado. Então perceba, se você, aluno, alguns detalhes importantes do fator evangelismo. Quando você evangeliza, assim como o saudoso Miguel, quando você evangeliza, assim como o nosso presente missionário geral, Josemar Daneres, quando esses 2 homens, eles se dispõem a realizar algo para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, nós começamos a perceber que sinais e prodígios começam a acontecer. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que me chama muita atenção é que quando esses homens começam a dar um passo de evangelizar, que eles começam a implantar um evangelismo nesse reino, combatendo o inferno, combatendo as ciladas, combatendo o principado e a potestade, Deus dá um respaldo
de sinais e prodígios, dizendo: eu estou contigo. Não será diferente, querido aluno e querida aluna, com você. A hora que você se posicionar em querer realizar, anunciar as Escrituras, anunciar a Jesus, anunciar a Cristo, realizar evangelismo, o Senhor também te dará o respaldo de sinais e prodígios a teu favor. Exatamente, o evangelismo é uma atitude que a pessoa tem que ter coragem. Eu sempre digo, né, pastor Eduardo, porque se você tiver na tua mente aí o desejo, né, acredito eu que todos os alunos estão com esse desejo, com esse anseio de galgar um ministério, de realmente realizar a obra de Deus. O evangelismo tem que estar impregnado no teu coração. Eu sempre digo, um folhetinho que você pensar em pegar e entregar para alguém na rua, pode ter certeza que o inferno vai se levantar contra a tua vida. Porque o diabo sabe a importância e o efeito positivo que tem o evangelismo. E quando a gente fala em evangelismo, a gente não fala simplesmente em pegar um microfone, colocar uma gravata, um terno, ir para cima do púlpito com som tudo prontinho, todo bonitinho e pregar a palavra de Deus. Não, existem várias formas de evangelismo e acredito eu que é justamente isso que o pastor Eduardo está tentando despertar na tua vida, fazendo você entender que para evangelizar você não precisa estar em cima do altar. Logicamente isso faz parte do evangelismo, mas há outras formas de evangelismo na rua, com folhetos, através de ação social, onde você vai conseguir atrair as pessoas e ali então através daquele ato você vai estar evangelizando. E eu tenho certeza que no decorrer das demais aulas o pastor Eduardo vai estar direcionando você para este ponto aí, mas nesta primeira aula o que nós queremos enfatizar para você é a importância. Não existe obreiro, não existe obreira que queira fazer a obra de Deus e ganhar almas para o reino de Deus, que não tenha o evangelismo fazendo parte do seu ministério. Por isso que eu volto a te perguntar, evangelismo é uma opção para você aluno, você aluna que quer ser um obreiro? Vamos melhorar. Evangelismo, ele é uma opção para o obreiro ou ele é um dever para você obreiro? Para você obreiro. Então, tudo isso nós vamos aprender formas, maneiras, nós vamos aprender toda uma parte teórica sobre evangelismo, nós vamos aprender que você não precisa ser igual aos outros, porque Deus usa cada um da sua maneira, mas no teu jeitinho, eu quero te dizer que o Senhor Jesus vai te usar, e Ele te dará alguma forma para você evangelizar. O evangelismo, ele faz parte. O evangelismo, eu posso dizer que ele se torna uma das raízes de todo trabalho de um obreiro. Porque quem evangeliza, quem anuncia o reino, quem tem prazer em levar, aleluia, as boas novas, este sim é um obreiro preparado. Porque o grande avivamento não é se falar em línguas estranhas, pular na igreja e fazer aviãozinho, não. Isso são manifestações do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Mas agora o verdadeiro avivamento é quando você quer, quando você deseja que todos ao teu redor e todos aonde você passe seja impactado pelaquilo que impactou a tua vida. Glória a Deus. E na Bíblia Sagrada, né, nosso manual de instrução para nós sermos felizes, para nós termos sucesso em todas as nossas áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida ministerial. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar, né, pastor Eduardo, principalmente ali no Novo Testamento, através da vida do Senhor Jesus, né, que ele se preocupava em estar anunciando as boas novas. Ele não ficava parado só em uma cidade, né, esperando as pessoas vir até ele, para ele estar falando a respeito do reino para aquelas pessoas que perguntavam para ele. Não, a gente vai acompanhar na história do Senhor Jesus, através dos 4 evangelhos, que Jesus Cristo estava sempre circulando, ia de aldeia em aldeia, ia em outras cidades, nas cidades circunvizinhas, sempre pregando
a palavra de Deus. E é algo extraordinário que eu sempre falo até nas minhas ministrações. Se a gente parar para analisar, né, pastor Eduardo, o ministério do Senhor Jesus, ele já não chegava colocando a mão sobre a vida da pessoa, orando e intercedendo. Primeiro, ele pregava. Primeiro, ele anunciava a respeito do reino. Estava evangelizando João Batista, né, quando antecede a vinda do Senhor Jesus, ele também tinha uma vida pregando, falando a respeito, preparando o terreno, pregando uma palavra de arrependimento, né? Isso é ser evangelista, né? Estar anunciando as boas novas, não esperando o tempo favorável, não esperando que as pessoas venham até você, não. Você que tem que partir essa iniciativa da tua vida. Não espera o melhor momento, a melhor cidade, a melhor localidade. Vai exatamente neste tempo, neste momento, aonde você está, com as condições que Deus tem te dado. Não espera condições favoráveis. Eu sempre digo, né? Você tem que ter uma atitude a partir do momento que você tem uma iniciativa. Eu quero ser uma pessoa que anuncia o Evangelho de Cristo. Eu estou interessado, eu quero realmente, eu vou dar um passo inicial com as ferramentas que Deus tem me proporcionado, no lugar que Deus tem me proporcionado. Quando você der esse passo inicial, pode ter certeza que Deus vai começar a abrir novas oportunidades para você. E estamos aqui nessa primeira aula, desde já, confrontando você, a você sair do conformismo, a você achar maneiras para realizar evangelismo, para que você seja confrontado a sair desse conformismo aonde você se acha incapaz, ou quem sabe você se acha, né, que isto não é para você. Eu quero te dizer que você é capaz. Eu quero te dizer que o tempo é oportuno para você evangelizar. Eu quero te dizer que o tempo é oportuno para você levar as boas novas. Eu venho confrontar você a sair de uma vida, né, de conformismo e começar a olhar para um mundo que o mundo precisa, aleluia, conhecer o nosso Senhor Jesus. E vai ser através da minha e da sua vida. Então, vamos aprender muitas coisas nessas aulas. E nessa primeira aula, então, enfatizamos que a Igreja Evangélica Pentecostal Cruzado Universal, ela é sim uma igreja o qual ela prioriza o evangelismo. Ela é uma igreja evangelística, onde ela tem prazer de levar as boas novas. Vamos analisar já pelo nome, assim como relata o pastor Miguel Sobrinho, dizendo para mim, e conversando juntamente com o presbítero Estevão, ele me relata este nome, Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal. Evangélica? Baseada nos evangelhos, né? Evangelho de Cristo. Pentecostal? Por quê? Baseada no Pentecostes, Espírito Santo, né? Unção, fogo, graça, fogo puro, né? Cruzada, porque estamos de cruzada. Amém. Neste mundo. E universal? Universal, onde nós temos o objetivo neste ministério de estar atingindo todas as cidades, todos os estados, todos os países e todas as nações, o universo de um modo geral, né, pregando a palavra de Deus. Se você pegar no símbolo, aonde passa muitas das vezes despercebido, se você analisar o símbolo da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzado Universal, tem uma frase que ela me diz assim: envolvendo o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Uma frase evangelística que é a marca desta Igreja Evangélica Pentecostal Cruzado Universal. Hoje, dirigida, está sendo pastoreada pelo missionário geral Josemar Daneres, juntamente com a sua esposa, a pastora Berenice Daneres. Então eu desafio a você, eu desafio você, aluna, eu desafio você, aluno, a analisar o símbolo, a analisar o que nós conversamos, e convido você a fazer uma análise da tua vida, o que realmente você quer, fazer de diferente neste tempo oportuno.
Glória a Deus. E eu sempre digo, né, para te ser um evangelista, não precisa tu ter uma boa oratória, não precisa de palavras bonitas, né? Não precisa, como eu já falei, você estar vestindo um terno, uma gravata em cima do altar, não. Basta você anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma, restaura, dá forças para aquele que está fraco. Basta você se disponibilizar. Eu sempre digo algo que Deus tem colocado no meu coração, né, pastor Eduardo? Deus não procura vasos de ouro, Deus não procura vasos de prata, Ele apenas procura um vaso disponível para que Ele possa estar usando. Amém, e é isso mesmo, nós estamos aqui nesta gravação, né, do nosso curso preparatório de obreiros. Então você saia do conformismo, novamente, saia do conformismo, leva Jesus a toda criatura, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vamos pedir para o Senhor esse desejo de evangelizar o mundo. O Senhor, aleluia, está no controle das nossas vidas. Então, é assim mesmo, saia desse conformismo. Deixa Deus usar a tua vida. Passe para os outros, passe para todos aquilo que você recebeu do Senhor Jesus. Não sejamos egoístas, e sim vamos anunciar aquilo que transformou as nossas vidas. Então ficamos aqui, né, nesta primeira aula, né, sobre evangelismo. Entenda, chegou a tua hora de viver algo novo de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor Eduardo Diniz, nessa primeira aula da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzado Universal. Agradeço ao presbítero Estevão que aqui esteve nesta primeira aula, e eu tenho certeza que já foi um sucesso. Amém. Graças a Deus. Eu aqui quero agradecer, né, primeiramente a Deus, mais uma vez, também ao convite do pastor Eduardo, que está licionando essa matéria de evangelismo, e agradeço a todos os alunos aí que estão se empenhando, né, para juntos nós estarmos conseguindo fazer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Tenho certeza que tem muitos evangelistas aí que sairão pregando, anunciando a palavra de Deus e serão usados extraordinariamente nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Eduardo, pelo convite. Amém. Vai haver prova, tenha certeza. Grave tudo que falamos, porque vai haver provas e vão ter que ser aprovadas. Senão, não vai haver certificado na matéria sobre evangelismo.